Olá, boas-vindas ao editorial Quantum Docs. Sou Lume. E eu sou Kayon, é um prazer ter a companhia de todos nessa análise. Hoje o nosso foco recai sobre um dos documentos mais infames, e persistentemente perigosos da história moderna, os Protocolos dos Sábios de Sião. Exatamente. Um texto que surgiu ali no comecinho do século XX, sabe? Dizendo ser a ata secreta de um plano judaico para dominar o mundo. Mas, assim, como as fontes que a gente analisou demonstram claramente, é uma fraude elaborada, né? Uma mentira com consequências, trágicas, que ecoam até hoje. É isso. Nossa conversa hoje vai tentar desvendar o que esses protocolos realmente dizem, como é que descobriram que era falso, de forma inequívoca mesmo, quem estava por trás disso, da criação, da disseminação, e o impacto devastador que essa desinformação causou e, bom, continua causando. Tudo baseado nas fontes que recebemos. Certo. Vamos examinar essa história que é complexa e bem perturbadora. Por onde a gente começa? Talvez pelo que os protocolos alegavam, o conteúdo deles. Parece um bom ponto de partida. O que exatamente esse documento forjado, o que ele pretendia revelar? As fontes descrevem os protocolos como atas, de supostas reuniões secretas que teriam acontecido lá no fim do século XIX, envolvendo um grupo misterioso chamado os Sábios de Sião. E o objetivo central dessas atas, que são fictícias, é grandioso e sinistro. Nada menos que implementar um plano para estabelecer uma hegemonia global sob controle judaico. É uma alegação chocante, né? Mas é fundamental repetir desde já, é pura fabricação. Um construto antissemita do começo ao fim. Isso mesmo. O antissemitismo é a espinha dorsal do texto. Ele detalha um suposto complô que às vezes até inclui maçons junto com os judeus, visando destruir a ordem social e política do chamado mundo ocidental para impor o próprio domínio deles. A narrativa é de uma conspiração secreta, assim, bem abrangente. E os métodos que eles descrevem nesse suposto plano são uma colcha de retalhos, sabe, de velhos tropos conspiratórios. As fontes mencionam ideias tipo usar uma nação europeia como exemplo para punir outras que resistissem, controlar o fluxo de ouro, pedras preciosas. E até mesmo criar uma moeda global unificada, claro, sob o controle desse grupo secreto. Outra tática seria confundir os não escolhidos, que é um termo pejorativo para não-judeus, usando dados econômicos e estatísticas de propósito, assim, complexas e enganosas. Tem também um elemento que é particularmente alarmante. A ideia de fomentar o caos social, a desordem, o pânico generalizado. O objetivo seria levar as nações, desesperadas por ordem, a clamar pela criação de uma organização supranacional. Ah, entendi. E essa organização, claro, teria o poder de intervir militarmente em qualquer país que fosse considerado rebelde ao plano. Além disso, o texto fala em subverter valores morais, os tradicionais das sociedades não judaicas, controlar a imprensa para manipular a opinião pública, dominar a economia mundial. É basicamente um roteiro detalhado para uma dominação silenciosa e total. Mas como que essa farsa gigantesca foi desmascarada? A história da revelação da fraude é quase tão interessante quanto a própria alegação. Aqui a história ganha, contornos de investigação jornalística mesmo. Um marco crucial, como as fontes apontam, foi uma série de artigos publicados em 1921. Foi um correspondente do jornal britânico The Times, lá em Constantinopla, o Philip Graves. Graves fez uma descoberta que, imagino, abalou as estruturas de quem acreditava nos protocolos, Com certeza. Ele demonstrou, comparando os textos lado a lado, que grandes partes dos protocolos eram um plágio direto, quase palavra por palavra, de uma obra bem anterior e de natureza completamente diferente. Que obra era essa? Era um panfleto satírico francês de 1865, chamado Diálogo no Inferno entre Maquiavel e Montesquieu. Foi escrito por um tal de Maurice Joly. E o fascinante é que o trabalho do Joly era uma crítica velada, sabe? Através de um diálogo filosófico fictício ao regime autoritário do Napoleão III na França.
não tinha absolutamente nada sobre judeus, nem qualquer teor antissemita, nada. Nossa. É impressionante como a estrutura da sátira do Joly sobre tirania e manipulação política foi simplesmente apropriada e completamente distorcida. Quer dizer, os falsificadores pegaram o esqueleto da crítica ao poder e só inseriram os judeus como os arquitetos do plano. Transformaram uma sátira política num libelo de ódio racial. Exatamente. E a descoberta do Graves não foi um evento isolado, sabe? As fontes mostram que a desconfiança já existia. Um ano antes, em 1920, um jornalista e historiador chamado Lucien Wolfe já tinha publicado em Londres um trabalho que apontava inconsistências. O título era algo como O Bicho-Papão Judeu e os Protocolos Forjados. E teve repercussão. Teve, sim. A repercussão foi internacional. O The New York Times, por exemplo, deu um destaque enorme para as descobertas do Graves na primeira página em setembro de 1921. A partir daí, a comprovação da fraude ficou amplamente conhecida, pelo menos em círculos informados, deixando claro que os protocolos não passavam de um embuste mal intencionado. Ok, se a falsidade ficou tão clara já nos anos 20, a pergunta é: quem criou essa mentira e por quê? Imagino que rastrear a origem exata seja complicado, né? É bem complexo, mas as fontes apontam para algumas figuras e contextos-chave. A ideia de uma conspiração judaica mundial já circulava, em meios antissemitas há algum tempo. Certo. Parece que uma das primeiras cristalizações dessa ideia numa narrativa pode ter vindo de um novelista alemão do século XIX, Hermann Goldschee. Ele escrevia com o pseudônimo Sir John Radcliffe. Ele colocou num dos romances dele uma cena fictícia, uma reunião secreta de líderes judeus tramando a dominação mundial. Essa cena parece ter sido uma das inspirações. Mas a montagem do texto em si, usando o plágio do Joly. Então, essa parte é frequentemente associada a figuras ligadas ao Okhrana, que era a polícia secreta do Tsar russo, lá no finalzinho do século XIX, começou do XX. O objetivo seria, desviar o descontentamento popular contra o regime do Tsar, jogando a culpa nos judeus pelos problemas da Rússia. Faz sentido, né? Faz todo sentido como tática política. E tem mais gente envolvida. Outro nome que aparece muito, especialmente na popularização do texto na Rússia, é o de Serge Nilus. Ele era um escritor, uma figura religiosa meio mística, conhecido pelas fortes convicções antissemitas. O Nilus incluiu os protocolos em edições de um livro dele, a partir de 1905, apresentando como se fossem autênticos e alertando sobre a tal conspiração judaica. As fontes até mencionam que o escritor Paulo Coelho lembrou da publicação simultânea na Inglaterra e Alemanha, ligada às ideias que o Nilus já espalhava. Nossa, e tem mais algum relato sobre a criação? Tem um relato interessante, mas é mais tardio, de 1931, talvez um pouco autointeressado. Um monarquista russo, exilado, Anton Idovsky, confessou ter sido ele o forjador dos protocolos. Ele disse que fez por vingança pessoal, porque um gerente de banco judeu negou um empréstimo para ele e admitiu ter se baseado no livro do Joly. É difícil saber se essa confissão é totalmente verdadeira, mas reforça a conexão com o Joly e a natureza fabricada do texto, né? Com certeza. Independentemente de quem juntou as peças do plágio, o fato é que a coisa se espalhou muito rápido e de forma eficaz, Foi além das fronteiras da Rússia. Uma figura que chama muito atenção nisso, e as fontes destacam, é o Henry Ford, nos Estados Unidos. Sim, o famoso industrial pioneiro da linha de montagem. O Ford, através do jornal dele, o Dearborn Independent, publicou os protocolos em série para os leitores americanos, lá na década de 1920. Depois, esses artigos viraram um livro, O Judeu Internacional, que circulou bastante. E o mais espantoso que você já meio que indicou é que o Ford e o jornal dele continuaram promovendo os protocolos mesmo depois que a fraude já tinha sido exposta por jornais como o The Times e o The New York Times. Isso mostra que era mais que desinformação, era adesão ideológica mesmo, Exatamente. Uma adesão profunda.
E no Brasil, a história da recepção dos protocolos também é bem significativa. A primeira tradução para português, segundo as fontes, foi publicada pela editora Civilização Brasileira e organizada pelo Gustavo Barroso. E ele não era uma figura qualquer, né? Era advogado, escritor, foi diretor do Museu Histórico Nacional, chegou a presidir a Academia Brasileira de Letras. É importante colocar no contexto quem era o Barroso, né? Ele também foi um membro importante da Ação Integralista Brasileira, aquele movimento político de extrema-direita, com inspiração fascista, que atuou aqui no Brasil nos anos 30 e 40. A promoção que ele fez dos protocolos se encaixava perfeitamente nessa ideologia. Essa difusão em países diferentes por figuras tão diversas, industriais, intelectuais, até figuras religiosas, mostra a capacidade de penetração dessa falsificação. As fontes citam até o caso do Maximiliano Kolbe, um padre franciscano polonês. Ele, antes de ser ele mesmo vítima do nazismo e morrer em Auschwitz, chegou a citar os protocolos, acreditando, erroneamente, que era um documento autêntico da maçonaria. É um exemplo trágico de como a desinformação pode enganar até quem viria a sofrer as consequências mais terríveis dela. Isso nos leva diretamente ao legado mais sombrio e terrível dessa farsa toda. Quais foram as consequências concretas, assim, da crença e da disseminação dos protocolos? Infelizmente, foram catastróficas. O Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos, que é uma autoridade no assunto, afirma sem rodeios que os protocolos dos sábios de Sião tiveram uma influência direta e muito significativa no desenvolvimento da ideologia nazista na Alemanha. O próprio Adolf Hitler e todo o aparato de propaganda do Partido Nazista fizeram uso explícito, sistemático dos protocolos. Eles foram apresentados como a prova irrefutável da tal conspiração judaica mundial e usados para justificar a perseguição crescente aos judeus na Alemanha muito antes da Segunda Guerra começar e que culminou nas políticas de extermínio do Holocausto. Tem uma passagem no livro Mein Kampf, né, O Minha Luta, que o Hitler escreveu entre 1925 e 26, que é particularmente reveladora dessa mentalidade conspiratória e de como a desinformação era usada. Ele menciona que jornais respeitados, tipo o Frankfurter Zeitung, denunciavam os protocolos como falsos. E qual a conclusão do Hitler? É assustador. Ele escreve que o fato de a imprensa judaica, como ele chamava, negar a autenticidade dos protocolos era para ele a melhor prova de que eles são autênticos. É uma lógica circular totalmente perversa, onde a própria refutação da mentira vira a confirmação dela mesma. Exato. Ele via o livro não como uma fraude, mas como uma exposição da verdade, da natureza inerente e dos objetivos finais do povo judeu. Isso mostra como uma peça de desinformação pode ser incrivelmente poderosa quando encontra um terreno fértil de preconceito e uma agenda política que está buscando um bode expiatório. Os protocolos deram uma pseudo-legitimidade para um ódio genocida. E o que talvez seja mais perturbador é que, mesmo com mais de um século de provas incontestáveis de que é falso, o texto não desapareceu. As fontes indicam que os protocolos continuam circulando, né? Especialmente em nichos da internet, em fóruns de extrema-direita e em algumas regiões do mundo onde o antissemitismo ainda encontra espaço. A mentira insiste em sobreviver. O grande quadrinista Will Eisner, que era filho de imigrantes judeus, sentiu a necessidade de dedicar um dos últimos trabalhos dele a essa história. Ele criou uma graphic novel chamada O Complô, a história secreta dos protocolos dos sábios de Sião, justamente para educar o público sobre a origem e o impacto dessa farsa. Na apresentação do livro, o Eisner menciona que sempre considerou os protocolos como parte da biblioteca da literatura perversa, junto com o Mein Kampf. E essa edição do livro do Eisner tem uma introdução do Umberto Eco, né? O renomado escritor e semiólogo italiano. E ele levanta uma questão fundamental, que faz a gente refletir até hoje. Por que um documento tão obviamente falso, desmascarado há tanto tempo, continua exercendo fascínio e sendo acreditado por algumas pessoas? A resposta do Eco, que está citada nas fontes, é profunda e desconcertante. Ele argumenta mais ou menos assim.
Não são os protocolos que geram o antissemitismo. É a profunda necessidade que as pessoas têm de isolar um inimigo, de identificar um outro para culpar, que as leva a acreditar nos protocolos. Isso é muito poderoso. Sugere que a longevidade da farsa não está no texto em si, mas na capacidade que ele tem de satisfazer uma necessidade psicológica ou social que já existe, né? A necessidade de simplificar um mundo complexo, de achar um culpado claro para as mazelas sociais, econômicas, políticas. Os protocolos ofereceram um bode expiatório conveniente e uma narrativa conspiratória que, para alguns, parece explicar tudo. Então, tentando resumir o que a gente viu aqui com base nas fontes, estamos diante de uma fabricação deliberada, um plágio de uma sátira política que foi distorcida para se tornar uma das mais influentes peças de propaganda antissemita da história. Uma peça de propaganda que não só alimentou ódio e discriminação, mas que teve um papel direto na justificativa de políticas de perseguição e genocídio, como o Holocausto promovido pelo regime nazista. A trajetória dos protocolos dos sábios de Sião serve, portanto, como um estudo de caso sombrio e, infelizmente, atemporal sobre o poder destrutivo da desinformação, das fake news, das teorias da conspiração. Mesmo quando parecem absurdas ou são completamente refutadas, elas podem causar danos imensos e duradouros no mundo real. Entender a mecânica dessa fraude específica, como surgiu, como foi espalhada, por quem foi usada e com quais consequências é crucial. Ajuda a gente a desenvolver um olhar mais crítico para identificar mecanismos parecidos de manipulação e desinformação que continuam operando hoje, muitas vezes turbinados pela velocidade e o alcance da internet e das redes sociais. E isso nos deixa com uma reflexão final, talvez inspirada naquela análise do Humberto Eco. Se a crença nos protocolos foi alimentada por uma necessidade profunda de achar um inimigo, que outras necessidades, talvez a necessidade de pertencer a um grupo que se acha dono de um conhecimento secreto, a necessidade de certezas fáceis em tempos de incerteza, ou a busca por culpados para problemas sistêmicos complexos podem estar hoje nos deixando vulneráveis a acreditar em narrativas falsas, mesmo quando tem evidência sólida do contrário. É uma questão que vale a pena pensar sobre o nosso próprio consumo de informação, né? Com essa reflexão, a gente encerra a nossa análise. Queremos agradecer imensamente pela audiência e pela conexão neste mergulho aqui do editorial Quantum Docs. Para continuar acompanhando nossos estudos e descobertas sobre temas variados, sigam o nosso trabalho nas redes sociais. É só procurar por @QuantumDocs. E não deixem de visitar também o nosso site para mais conteúdo, go.quantumdocs.space. Muito obrigada e até a próxima! Tchau!